Vamos para mais uma aula agora, pessoal, um conhecimento novo, diferenciado, com uma abordagem que eu tenho certeza que você vai gostar. Nosso tema de hoje aqui é: será que você realmente sabe o que é meditação quando a gente fala num sentido mais técnico? Então aqui você vai entender quais são as diferenças entre as chamadas técnicas passivas e as técnicas ativas, e que eu chamo de técnicas restritivas ou técnicas potencializantes. Nós vamos falar então sobre essas duas coisas, as diferenças entre esses dois grandes universos, a meditação ativa e a meditação passiva, da maneira como eu ensino, e como é importante você conhecer essas técnicas para você conseguir atender profissionalmente os seus alunos, os seus clientes, pacientes. E eu quero discutir muito com você porque é tão relevante você conhecer e aprender essas modalidades da terapia dimensional, porque isso pode revolucionar completamente aquilo que você já faz ou aquilo que você pretende fazer. Agora preste atenção, olha, o ensino da meditação de uma maneira convencional, gente, em diria 90% dos casos ou mais, é a chamada meditação passiva. O ensino é baseado em passar técnicas e deixar a pessoa praticar exercícios específicos. Pela característica desse tipo de método, a pessoa precisa esperar que aquele exercício venha a trazer um resultado projetando no futuro. A meditação ativa, ela tem um outro foco, que é conduzir para um fluxo de despertar de funções naturais dentro do sistema corpo, mente e espírito. Isso vai produzir o que eu chamo de um alinhamento diferenciado, resultando num patamar mais positivo para aquele organismo ali. No modelo ativo, a chamada técnica ou exercício pode ser a mais ampla variedade de coisas, porque depende muito mais do entendimento daquilo que está sendo feito. Então, sempre eu ensino por exemplos práticos. Por exemplo, um dos casos mais conhecidos é no Zen, onde as pessoas meditam comendo, meditam andando, meditam tomando chá na cerimônia do chá, fazendo arranjos de decoração com flores e usando atos da vida normal. Então eu explico que a meditação passiva, ela trabalha com a restrição de alguma função ou processo natural. E a meditação ativa é aquela que trabalha potencializando esses processos naturais. E eu digo para os meus alunos que a gente pode traçar uma divisão histórica mesmo, onde usualmente as técnicas passivas foram trabalhadas por monges dentro de mosteiros, onde existem condições propícias para praticar essas técnicas. Na verdade, todo mosteiro é feito para dar essa atmosfera, né? Essas técnicas são as que se tornaram mais divulgadas entre nós, por motivos históricos mesmo, de como a meditação acabou chegando como prática no Ocidente. Agora, a meditação ativa, ela é uma outra categoria de trabalho, geralmente ela vem da parte de outros grupos, são musicistas, bailarino, pessoas que não estão reclusas em mosteiro e por isso têm uma outra necessidade. Voltando ao exemplo do Zen, que é o mais conhecido, né, que foi desenvolvido junto à vida na corte. Samurais, administradores, como levar as esposas, os familiares a meditar dentro de uma vida doméstica, é uma outra realidade. Agora, gente, aqui eu estou dando o que a gente chama uma pincelada para vocês conseguirem se situar melhor nisso daqui, porque causa muita confusão. Agora, acompanhe aqui porque tudo que eu ensino é sempre por exemplos práticos, vamos entender? Na prática, exemplos no nível físico, nível do corpo. Qual é a natureza do corpo? É movimento constante.
Até quando dorme, o movimento nunca para, concorda? Então, se você se coloca na tarefa de ficar parado, isso é um caminho de restrição da natureza do nosso nível de corpo físico. Mas se você usa dessa natureza, que é movimento constante, para criar a sua meditação com a dança, por exemplo, então você está atuando para potencializar essa natureza do corpo. É o contrário de restringir, concorda? Agora, outro exemplo. No nível mental, qual é a natureza? É movimento constante. Até quando você dorme, o movimento da mente não para. Entra aqueles estados de sonho, por exemplo, estado onírico. Então, se você se coloca com uma tarefa, um exercício de parar o movimento da mente, isso é um caminho de restrição da natureza do nosso nível mental. Concorda? Mas se você usa dessa natureza, que é o movimento constante da sua mente, para criar a sua meditação, por exemplo, numa tarefa de criatividade, então você está atuando para potencializar essa natureza da mente. É o contrário de restringir. Gente, eu poderia dar aqui exemplos para todos os níveis da nossa realidade. E isso no curso nós fazemos isso. Todos podem ser encarados, todos os níveis, com exercícios de restrição ou potencialização. Então, na meditação passiva, é sempre por restrição. E na meditação ativa, é sempre por potencialização. É o refinamento de uma função natural. Outro exemplo, na meditação passiva, existe o pratyahara, na aula de yoga, que é retirar-se dos sentidos físicos. Então você fecha os olhos, procura desviar a atenção do que está ouvindo lá fora. Isso é restrição. Na meditação ativa, o caminho seria de refinar os sentidos. Então você vai meditar com a música, você vai meditar com a dança, você vai meditar comendo para refinar o sentido do paladar. E aí vai potencializando aquela função natural. É o oposto. Por exemplo, na meditação Vipassana, que muitos conhecem, a proposta é a pessoa ficar sem falar. Restringe a função natural da fala. No sufismo, as pessoas leem poesia. A proposta é o refinamento da fala. É um caminho oposto. Entende? Então são caminhos, assim, cada um vai para um lado. Agora, a história não termina aí. É muito importante você saber que todas as pessoas podem praticar os dois tipos. Então não existe essa ideia de que a meditação ativa é para as pessoas que são mais agitadas, é para quem não consegue ficar parado, é para o homem da vida moderna que é mais agitado. Ou mesmo, está errado você dizer que a meditação ativa seria uma preparação para chegar nos efeitos da meditação passiva, que seriam os efeitos reais. Isso não é assim. Isso é um grande erro. Mas se tornou praticamente um dogma, porque as pessoas repetem sem experiência. E quando vira dogma, a gente não pode mais contestar. Mas isso está errado, gente. Então, o que diferencia esses dois tipos de meditação é o tipo de caminho que você vai seguir. Se vai ser restritivo, de uma função natural, você vai potencializar, refinar uma função natural. Você quer ver mais um exemplo? No campo sistêmico. Se você pretende estar no mundo sem ser do mundo, que é uma proposta sufi, você está refinando
o caminho natural, que é o ser humano viver numa vida social e encontrar ali o seu espaço para crescer sem agredir e sem ser agredido. Mas se você quer o caminho restritivo, você restringe o campo sistêmico, é a situação de um mosteiro, viver numa comunidade isolada, é esse tipo de coisa. É restritivo. Agora, o que é importante que eu ensino para os meus alunos? Cada um é mestre da sua escolha, mas tem que ter clareza no que está fazendo e entender os processos e os propósitos de cada caminho para fazer o ajuste correto. Sem o ajuste correto e sem compreender fundamento de técnica, vai piorar as coisas ao invés de melhorar, entende? E isso é muito comum de acontecer. Porque existe muita confusão nesse tipo de ensino. E a confusão só atrapalha. Agora, só eu explico as coisas desse jeito, né? O povo não fala desse jeito. E você entende que a meditação ativa, olha que coisa importante, não tem nada a ver com catarse, liberar energias de uma forma agressiva, radical. Você entende que o conceito é muito mais profundo. E que se você entende assim, você pode trabalhar com segurança, conduzir os seus alunos, grupos, clientes também com total segurança para uma ampliação da sua prática da meditação. E não fica uma guerra dos dois lados. Então, quando você pergunta o que é meditação, preste atenção nisso. A explicação que existe é que meditação é você chegar a um estado natural da mente. Não é isso que as pessoas falam. E que esse estado é beatífico, pleno de saúde e de realização. E ele é mesmo. Isso está certo. Agora, pensa comigo. Seria mais lógico chegar a esse estado natural naturalmente ou indo contra a natureza? Outra pergunta. Qual caminho seria mais propício para recuperar e manter a sua saúde, sua vitalidade? Um caminho natural ou um caminho que vai pelo uso antinatural da restrição? É mais interessante restringir a natureza ou potencializar a natureza? Qual o resultado de cada ação em nós, em nossas vidas, como um todo? Em outras palavras, meditar por restrição do fluxo natural é diferente de meditar promovendo o fluxo natural. Preste atenção. Os dois são válidos, mas, por exemplo, eu escolhi a meditação ativa porque eu sinto que ela não é restritiva, porque ela toma um caminho natural. E na minha visão, isso é de extrema valia no momento que nós estamos atravessando essa grande transição, onde tudo que acontece na vida moderna é completamente antinatural, tóxico, agressivo, limitante, restritivo para as nossas funções em todos os níveis do nosso ser. Nós vivemos uma vida antinatural para nível físico, nível energético, nível sensorial emocional, nível mental, nível sistêmico, espiritual e do caminho cósmico, que é a sua missão de alma a ser descoberta. Então, quem conhece apenas as técnicas passivas ou as técnicas psicofísicas da bioenergia, precisa conhecer também as técnicas ativas, desse jeito que eu ensino, porque elas têm uma tremenda aceitação por parte de todas as pessoas. Para quem ensina meditação, yoga, trabalha com qualquer área da cura, do ensino, da filosofia, da arte. Então, aprender técnicas ativas, como eu te transmito, é como se você passasse para uma outra realidade.
onde você adquire uma possibilidade de contato, diálogo, proximidade com seu paciente, com seu aluno, com seu cliente. E é uma proximidade que é transformadora para ambos os lados. É um outro tipo de conexão. A meditação ativa, ela permite contornar tudo o que eu chamo dos efeitos colaterais do ensino de meditação, que são tão comuns nas atuais condições da vida moderna. Então veja se você ou seus alunos já passaram por esse tipo de coisa aqui. Não consigo meditar. Sou agitado demais para meditar. Não tenho paciência para ficar sentado. Não consigo parar a mente. Como é que eu faço? As pessoas me perguntam, para eu meditar, comendo, andando, sem ter que ficar parado. Outra coisa que a gente escuta, parei de meditar porque me dava dor nas pernas, dor nas costas, não consigo criar uma agenda pessoal de meditação, não consigo ter disciplina. Acho chato meditar, acho difícil meditar, faço esforço, mas não tenho resultados. E vai por aí fora. Daí vem aquele circuito, né? O curto-circuito. A pessoa larga, começa, larga, para, vai na escola, vai na clínica, volta, some, vai no outro curso, no outro, volta, some e não cria uma conexão, né? Ali. Agora, todos esses efeitos que eu chamo de colaterais, eles podem ser cancelados se a pessoa conhecer a meditação ativa do jeito que eu ensino para ajudar e dar apoio. A meditação passiva exige muito tempo para ativar as experiências. Mas a meditação ativa, ela tem um lance que é instantâneo. E isso também tem uma explicação. Porque existe uma outra questão das técnicas restritivas, que ela não restringe apenas a função, mas geralmente ela se limita em focar em apenas um nível ou uma dimensão do trabalho. Um bom exemplo é o Mindfulness, que tomou o cenário, né, se popularizou muito, mas que é uma técnica restritiva. Ou seja, foca em exercícios mentais. O grande foco ali é mental, enquanto você exclui o resto. Então não se ocupa diretamente de todo o nosso sistema para meditar. É uma técnica que só foca em um nível ou uma camada do nosso ser, enquanto as técnicas que eu chamo de ativas, do jeito que eu ensino, elas não focam em apenas um nível ou camada do nosso ser. Elas têm uma abordagem completa, atuam em todos os níveis simultaneamente, que é como a natureza sempre faz. Quando você tem uma experiência na natureza, por exemplo, é impossível você dissociar. Eu quero que só o meu corpo experimente isso que está acontecendo aqui. A mente não vai experimentar, só o meu corpo. O plano emocional não vai experimentar nada. Isso é impossível. Não tem como desligar. Você entende o que eu estou falando? E você começa a entender que muitas técnicas que são colocadas aí como sendo meditação ativa, na verdade não são. Se fizer só o trabalho energético, é restritivo, concorda? Quer ver mais um exemplo prático? Um exercício feito com música, ele atua em todas as dimensões do nosso ser. Então a música desperta o nosso corpo para se movimentar, ela mexe no padrão respiratório e energético, ela atua no sensorial emocional, ela mexe com a mente, revirando as nossas memórias, ela atua no nível sistêmico, cultural, socializando, ela atinge o espiritual no nível sutil, vibracional. Então a musicoterapia, como eu ensino, ela cria um eixo de ação natural em todas as dimensões da vida. Isso faz parte do que eu chamo de ajuste, que é uma metodologia que eu me inspiro no sufismo, como eu aprendi. Então, são métodos de trabalho.
E você vê quanta coisa pode ser desenvolvida através da música. E o máximo que as pessoas têm feito é, por exemplo, entoar mantras numa aula de yoga, ou usar o sound healing para fazer um relaxamento. Tudo isso é fantástico, é super válido, mas o potencial de cura da música vai muito além disso, muito. E é isso que eu ensino nos meus programas. É como você vai aprender técnicas e saber usar os materiais para tomar posse dessa riqueza, dessa imensa riqueza, dessa ciência milenar que é a meditação ativa e que você ainda não sabe como usar. E eu digo mais, olha, as minhas metodologias sempre ensinar por mentoria, que é para que eu te ajude você a criar as suas próprias intervenções de acordo com as suas necessidades e o seu nicho de atuação. Entre em contato. Quero ouvir as tuas necessidades, as tuas dúvidas e as tuas questões. E se for o caso, a gente agenda uma chamada de vídeo, tá bom? Maravilha! Espero que tenha sido um conteúdo útil para você se aprofundar aí nos nossos estudos.